Olá pessoal, boa noite. Conacred ao vivo hoje, Conacred Live. Olá Léo, tudo jóia? Como é que vocês estão? Tudo bem? Olá pessoal. Gente, eu quero muito falar oi para todo mundo sempre, mas às vezes eu não consigo. Então sintam-se sempre com oi. Ai, tô tentando pinar um comentário aqui para vocês. Se vocês quiserem material escrito da live, fiquem à vontade para mandar um e-mail ou para mandar um WhatsApp pra gente. O número tá aí, tá tudo aí pinado. Que a gente, assim que tiver pronto, a gente vai mandar para vocês. Bom, meu nome é Maíra Delfino, eu sou responsável pelo Conacred, que é o Congresso Nacional de Crédito no Agronegócio. Geralmente a gente tem eventos em junho, mas esse ano, devido a toda a situação que a gente está atravessando, a gente alterou o evento para novembro, então vai ser no dia 12 de novembro. Olá, Fernando, tudo bem? Enfim, temos muitas novidades. Estamos começando as Conacred Lives. A gente acho que hoje já é a quinta, todas disponíveis no YouTube. Então uma semana depois a gente coloca tudo no YouTube. Fiquem à vontade para seguir o canal do Conacred lá também, para vocês reassistirem ou assistirem as que vocês perderam. Uma semana depois a gente sempre sobe lá, e também temos alguns artigos e algumas coisas escritas de todos os eventos que a gente, de todas as lives que a gente fez até agora. Teremos uma novidade para julho. Tô começando a conversar com vocês um pouquinho para falar das novidades, e aí enquanto a gente espera também o Dr. Adalto. Julho a gente vai fazer um meeting. Geralmente os meetings a gente faz em novembro, mas esse ano a gente vai fazer em julho, né? Vai fazer digitalmente. Então, para quem já tiver inscrito pro Conacred de novembro, já automaticamente vai poder se inscrever também para o meeting. A gente vai divulgar mais informações nos próximos dias. Imagino que dentro da próxima semana, um pouquinho mais, vocês vão receber mais informações do meeting também. Bom, o assunto de hoje é super quente, né? Sempre que a gente tem os eventos, a gente tem bastante discussões super acaloradas. Então hoje teremos o Dr. Adalto Kaneyuki, que é sócio do J. Ercílio. Estou só esperando, eles já falaram que estão online, estão esperando eles chamarem a gente aqui, Dr. Adalto chamar a gente pra gente colocá-lo, e vamos falar de recuperação judicial, gente. Falar uma coisa aqui pra vocês. Encorajo vocês aí aqui no botãozinho de aviãozinho, envie a live para outras pessoas que vocês acham que devem assistir ou que gostariam de assistir algo como, né, dessa linha de ERJ, que agora a gente sabe que, enfim, é algo que pode acontecer, que tem acontecido, que pode acontecer mais. Então te encorajo aí aqui no botãozinho de aviãozinho, enviar para outras pessoas. E comentem sim, gente, mandem comentários, mandem observações, mandem dúvidas para nós, que nós estaremos aqui à disposição. O Dr. Adalto daqui a pouco entra, vai estar à disposição de vocês para responder as perguntas, enfim, para falar com vocês sobre RJ e sobre tudo que a gente pode fazer para evitar e para driblar né, um cliente que entre em RJ, ou para não, né, para o cliente não entrar em RJ. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui no WhatsApp para eles. Pronto. Quando eu olho para baixo é porque eu tô com o computador aqui na minha frente só para anotar as perguntas de vocês, enfim, para anotar comentários pra gente ir fazendo. Boa noite, Francisco, tudo bem? Gente, Francisco Mitidieri é super assíduo, a gente fica muito feliz. Doutora Renata também, Vasconcelos, não sei se ela já entrou, mas também super assídua das nossas lives. Doutora Nancy também, gente, a gente fica muito feliz de ver vocês aqui. Eu não consigo falar oi para todo mundo, né? Às vezes não consigo interromper o palestrante, mas enfim, estou sempre aqui dando um tchauzinho para vocês. É o máximo de interação que eu consigo para não tirar o foco do palestrante também. Eles estão tendo um probleminha, tá tudo certo, tá? Eles só estão tendo um probleminha para entrar na live, mas a gente já tá resolvendo. Gente, tô aqui só digitando, tá? Desculpa, eu não consigo digitar e falar ao mesmo tempo. Oi, doutora, como está? Tudo bem? O Hugo já entrou aqui, agora eu tô esperando o doutor Adalto. Olá, Hugo, tudo jóia?
Vai fazer pelo seu, qualquer coisa. Eu tô aqui, gente. Se vocês precisarem de alguma ajuda, a gente só tá esperando realmente o doutor Adalto entrar pra dar início ao nosso tema super acalorado. Gostaria de discussões muito acaloradas. Então, gente, pode mandar perguntas. De lei, desculpa, doutora, você não tá me ouvindo? Só entender. Se tiver um problema, a gente cai e começa de novo. Se eles não conseguirem entrar, eu derrubo a live e começo outra. Gente, eu vou pedir até perdão se eu tiver que fazer isso. Mas, enfim, vamos tentar aqui seguir com essa. Eles estão tendo um probleminha pra entrar aqui comigo, gente. Desculpa. Ó, doutor Adalto, quando você entrar na live, clica lá. Gente, vou explicar aqui ao vivo, tá? Que acho que eles estão me vendo. Clica lá na casinha, vai lá no... O telefone tocou. E faz um pedido pra entrar ao vivo. Eu não consigo atender o telefone, Heitor, desculpa, porque eu tô usando o celular pra fazer a live. Mas tem um outro telefone aqui, se vocês precisarem, vocês podem me dar uma ligadinha. Gente, desculpa por esse probleminha. Gente, tema da moda, né, Sandra? A Sandra comentou aqui, tema da moda mesmo. Bom, nunca saiu de moda, RJ. É o tema super da moda, realmente. Deixa eu só fazer uma ligaçãozinha aqui, se vocês não se incomodarem, rapidinho, tá, gente? Pra gente resolver e conseguir que eles entrem. Senão eu vou derrubar rapidinho a live e vou abrir de novo, se vocês me perdoarem fazer isso. O som tá normal, obrigada, Hugo. Legal. Bom, Marcelo também comentou que tá ouvindo bem, então tá joia. Deixa eu dar uma ligadinha rápida aqui pra eles. Senão eu dou uma derrubadinha rápida pra não tirar o tempo do palestrante. Ah, deu certo aqui, gente. Deu certo. Já entrei aqui, vamos lá. Agora, o som dá uma mudadinha. Só esperando. Já deu tudo certo aqui. Vamos lá, conectando com ele. Ah, olá, doutor. Que bom. Tudo bem? Bom vê-lo. Boa noite. Como está? Estava apanhando aqui um pouquinho, né, do Instagram. Deu certo agora, graças a Deus. Que bom. Deu certo. Vamos lá. Já falei Tudo bem? bastante aqui que as nossas discussões em todos os eventos, em todos os encontros de recuperação judicial são super acaloradas. Então, é algo bem interessante da gente compartilhar. Tenho certeza que você vai trazer bastante ponto legal para nós. Bom, novamente, o doutor Adalto é sócio do JRCid Advogados, super renomado, super conhecido no setor e muito competente. Então, te dou a palavra. Eu tenho várias perguntas aqui também, mas se você quiser dar uma introdução na RJ, eu sei que você tem várias dicas, várias coisas legais para trazer para o pessoal, mas eu estou acompanhando aqui com algumas perguntas minhas e tenho certeza que vai chover pergunta para a gente. Te passo a palavra, doutor. Tá. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Realmente, o trabalho que você faz é bem interessante. O mercado, não por acaso, se interessa muito em todos os assuntos que você traz. E eu estou bastante honrado de ser convidado para participar desse assunto específico aí, né, que é a recuperação judicial, embolado com a MP do Agro. Enfim, assunto nós teríamos para 3 ou 4 horas, né? Com várias perguntas, discussões acaloradas, polêmicas, né? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Sucinto e direto aos pontos mais importantes, né? Tá? Então, assim, bom, em primeiro lugar, não é segredo para ninguém do nosso ramo, né? Do agronegócio, que a recuperação judicial passou a ser o grande problema na concessão de crédito para produtores rurais, até para distribuidores, e até operações vinculadas a cerealistas, né? Recebedores de grãos. Só para a gente ter uma ideia, nesse ano, né, de 2020, nós tivemos quase 20 casos de recuperações judiciais. Né? E aí entra produtor, cerealista, agora um pouco menor o número de distribuidores, né? Mas assim, se não bastasse
o problema do risco natural na concessão de crédito, né? Que é o risco da seca, da chuva, né? Enfim, que a gente já sabia desde o início, né? Quem entra nesse ramo do agro já sabe desse risco. Agora a gente tem também o risco do câmbio, né? Esse ano aqui é um bom exemplo, né? Positivamente ou negativamente. O risco da variação do preço da commodity, que vem juntamente com o câmbio. E, para piorar, essa insegurança jurídica, que é o Instituto da Recuperação Judicial, né? Respeito muito a opinião dos advogados das recuperandas, né? Até porque é uma lei que está em nosso ordenamento jurídico, e antes que se critique a lei, nós já tivemos uma preocupação aqui de fazer até uma tradução da lei de recuperação judicial, e ela reflete 90% a 95% da Chapter 11, que é a legislação equivalente nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos ela funciona. Aqui, infelizmente, ela não funciona. Essa é a minha opinião, porque não existem limites na lei, assim como não existe na Chapter 11. Eu falo de limites relacionados a prazo de pagamento, por exemplo, né? A antiga concordata dizia ali qual é o prazo de pagamento limite. Nessa que não traz, que eu acho que ela é positiva nesse sentido. No entanto, o Poder Judiciário, eu entendo que ela teria a possibilidade de agir de modo a limitar alguns excessos, né, que a gente vê por aí, como um plano de recuperação para pagamento da dívida em 20 anos, por exemplo. Tá? Pagamento em 20 anos não precisa ter técnica jurídica ou financeira para dizer que o cara que precisa de 20 anos para pagar 30% de uma conta, ele já quebrou, né? É um caso de decretação de falência, não é de recuperação judicial, né? Então, assim, o Instituto em si, ele é bom, ele é positivo, ele é bem feito, mas a interpretação da recuperação judiciária pelo Poder Judiciário Nacional realmente deixa a desejar e traz essa insegurança jurídica ao nosso setor, né? Que realmente, nos últimos anos, vamos dizer que sim, de 2014 para cá, o número de recuperações judiciais são alarmantes, né? E cresce a cada vez mais. E, a partir de 2018, 17, 18, um número muito grande de produtores rurais, né? Que é uma situação atípica. Ele não é empresário, quer dizer, ele não é uma empresa, é um empresário que se equipara a uma empresa, a legislação até permite, né? Mas existem dúvidas como, por exemplo, a regularidade, né? Se haveria necessidade de 2 anos de registro ou não. Então, são discussões polêmicas, como você disse no início, né? E, mas, doutor, em paralelo... Desculpa, hoje o produtor rural pode ele tem essa questão dos 2 anos de inscrição na junta comercial, mas ele, quando tem ou sem essa inscrição, ele consegue obter a proteção, a RJ? Como é que está isso hoje? Então, é muito boa a pergunta que não tem uma resposta definitiva, né? Nunca a tem. gente pode falar... então, aí começa, né? A insegurança jurídica. De tendências, né? O que acontece? Em primeira instância, a gente tem visto algumas decisões dizendo que seria necessário, sim, os 2 anos de registro na junta comercial para que o produtor fosse considerado regular, né? Então, assim, vamos falar em números. 30% dos juízes ainda interpretam dessa forma, tá? Indeferindo o pedido de recuperação judicial do produtor com menos de 2 anos de registro. Só que aí, o que acontece? Se o produtor não consegue esse benefício direto, ele recorre aos tribunais. E aí a gente entra já a divisão estadual a respeito do tema. Tá? Então, assim, os tribunais de Mato Grosso, do Paraná, são divididos, dizendo que a maioria dos magistrados entendem que há a necessidade dos 2 anos de registro. Mas vamos dizer que ele não consiga essa reversão do tribunal. Para onde ele vai? Ele vai para a terceira instância, vai para o STJ,
e o STJ recebe, em geral, recebe como efeito ativo, efeito suspensivo, o pedido do produtor, e ele consegue o deferimento liminarmente por decisão de terceira instância, e essa decisão definitiva, se precisa de 2 anos ou não de registro na junta, depende de uma decisão do STJ que, com todo respeito, não dá atenção devida ao nosso agronegócio, tá? Porque um assunto tão importante quanto esse está na mesa dos desembargadores desde 2017, né? Então, não é possível que, nesses 3 anos, não teve tempo suficiente para se dar uma opinião definitiva sobre o assunto, né? Mas, assim, para tentar ser mais objetivo possível, o que acontece? Mesmo que não existindo uma interpretação uníssona sobre o tema, uniforme por parte dos juízes e dos desembargadores, né? O produtor rural consegue essa proteção, né, com essa decisão no STJ. Isso de um modo geral, tá? A gente já viu situações que não deram certo, mas quem concede o crédito, neste momento, o meu conselho qual é? Trabalhe com essa ideia de que o produtor pode, sim, ter o benefício da recuperação judicial, mesmo sem os 2 anos de registro na junta, comprovado apenas que existem 2 anos de atividade na agricultura, que é algo muito fácil de se comprovar, né? Imposto de renda, outras declarações oficiais, enfim, é algo simples de se conseguir. Bom, legal. Respondida essa questão, em paralelo, né, Maíra, em paralelo a essas polêmicas todas da recuperação judicial, surgiu a MP do Agro lá em outubro de 2019, certo? E havia realmente uma expectativa que boa parte desse problema fosse solucionado, né? E isso foi em outubro. Em dezembro, foi incluída na redação da MP do Agro ainda, o artigo 18 da lei do CPR, tá? Determinava que os créditos ou os bens vinculados à CPR seriam créditos considerados extraconcursais. E o que é um crédito extraconcursal? O crédito extraconcursal não está sujeito à recuperação judicial, ao plano de recuperação judicial, enfim. Com base nessa redação da MP do Agro ainda, quem fosse detentor dessa CPR seguiria normalmente a sua execução contra o produtor rural, mesmo que ele viesse a pedir uma recuperação judicial. Então, quer dizer, seria uma saída, uma alternativa muito positiva para o mercado, tá? Isso foi posto na MP em dezembro de 19, mas essa alegria durou pouco, né? O Congresso, ao receber a MP do Agro, o primeiro ponto a ser destacado foi a bancada ruralista solicitar a exclusão dessa parte, né, que falava sobre o crédito concursal da CPR. E isso desapontou o mercado e a área de crédito, né, do agronegócio assim, de uma maneira alarmante, né? Porque se ali tinha uma saída, vamos dizer assim, para esse problema da recuperação judicial. Uma saída fácil, sem necessidade de tantas técnicas que a gente vai falar aqui durante essa live. Era simplesmente eu receber uma CPR do produtor rural, que eu estaria fora desse problema chamado recuperação, né? Então, realmente, eu faço uma crítica a essa modificação da MP, né? Até porque a lei, ao ser sancionada, excluiu essa parte, e eu acho que foi uma derrota, não apenas para aqueles que concedem o crédito ao produtor rural, né? Mas eu acho que é o sistema como um todo. Porque se a MP do Agro ela teve ali como bandeira, né? Como uma propaganda de que a ideia seria trazer novos investidores para o nosso ramo,
a ideia de modernizar, de trazer maior segurança jurídica para os players do agronegócio, a partir do momento que coloca a CPR dentro do mesmo balaio de uma operação comum, você acaba mantendo a insegurança jurídica e não atingindo o objetivo inicial da MP do Agro, que seria, como eu disse, atrair novos investidores, né? Imagine uma pessoa que esteja, uma empresa que esteja de fora do país, que esteja disposta a entrar no mercado do agro. A primeira pergunta que ele vai fazer para o advogado, né, que ele vai consultar, é quais são os riscos, né? E o grande risco que a recuperação judicial tem poucas saídas, né? Poucas vamos dizer assim, alternativas jurídicas que excluem o seu crédito de uma recuperação judicial, né? A CPR, ela chegou a ter nesse período, chegou a ser a solução para o problema da RJ, mas infelizmente não vingou, né? Que eu entendo, como eu disse, uma derrota para o mercado, porque os produtores também pagarão juros mais altos, os produtores terão créditos reduzidos, os produtores rurais com certeza terão créditos assim com critérios de análise muito mais rigorosos. Enfim, infelizmente a MP não trouxe essa tão esperada solução para o problema da recuperação judicial, né? Tá? Não sei se existe alguma solução, né, para o problema, enfim, principalmente porque a gente vê um pouco de uma indústria por trás disso. Infelizmente, né, ainda tem pessoas que usam desse artifício, né, desse fundamento para, né, talvez não precisariam, mas usam dessa artimanha, enfim, paciência. Mas a gente espera que isso vá melhorar. Né? Eu tenho 3 perguntas aqui já, doutor, se você quiser já responder, senão se eu souber responder... Vamos lá. Olha, a Camila Espíndola mandou uma mensagem aqui, mandou uma pergunta. Eu não consegui ler inteira. Eu vou ler um pedacinho, mas se ela puder colocar no chat inteiro, eu leio novamente. A declaração pelo emitente de que o produto de CPR não é essencial à atividade traz mais segurança jurídica caso o emitente posteriormente eu não consegui ler o resto. Essa é a primeira questão. Posteriormente, eu entendi a pergunta. Entendeu? Da Camila, então, ótimo. Né? Conhecida nossa, excelente profissional. Bom, o que acabei seria até um dos pontos aqui que eu tinha destacado, né? Eu vou até já entrar nessa questão, Maíra. A MP trouxe, embora tenha retirado essa questão que eu disse da CPR ser essa concursal, trouxe algumas alternativas, algumas saídas. Uma delas foi a questão da possibilidade da CPR ter como garantia alienação fiduciária de commodity agrícola, tá? Então, é possível pegar uma CPR com alienação fiduciária de soja, tantas sacas de soja. A CPR com alienação fiduciária, com garantia de alienação fiduciária de tantas sacas de café. Enfim, possibilitando a todos os credores utilizar essa ferramenta da alienação fiduciária como garantia, certo? Aumenta também a possibilidade do credor se tornar extraconcursal. Por quê? A alienação fiduciária, ela é uma garantia que torna o credor extraconcursal numa eventual recuperação judicial. E eu vou chegar na sequência na pergunta feita pela Camila, certo? Bom, então tudo bem, Adalto. A CPR em si, ela não me tira da recuperação judicial, mas a CPR com garantia de alienação fiduciária de commodity ou até mesmo de imóvel, ela me tira da recuperação judicial. Só que aí a gente entra num segundo problema, certo? Legal, eu sou extraconcursal, mas o produtor rural que pediu a recuperação judicial, embora o meu crédito seja extraconcursal, porque eu tenho alienação fiduciária, ele pode sim vir alegar que aquele produto, objeto da CPR, que é a soja, 100 mil sacas de soja, 10 mil sacas de soja da minha CPR, que aquele bem é essencial para a manutenção da atividade do produtor enquanto ele estiver em recuperação judicial. Aí acho que entra a pergunta da Camila, né?
A lei, a nova lei, a 13.986, introduziu no parágrafo 5º da lei de CPR, a parte em que diz que no corpo da CPR, eu já posso dizer que aquela soja que será dada em garantia, antes dele pedir recuperação judicial, já me antecipo e digo, deixo claro, né, ele que tem que dizer, que aquele bem não é essencial para a atividade dela. Esse é um avanço na lei, porque, vamos dizer assim, pode impedir que o produtor rural se utilize desse artifício para atrapalhar a minha vida, né? Eu, como credor, tenho uma CPR com alienação fiduciária, crédito extra concursal, vou fazer a minha execução, né, dessa CPR, levar a leilão a soja, normalmente ele utiliza dessa defesa para suspender as operações. Respondendo a Camila, foi positivo essa inclusão na lei, tá? Bacana, eu posso me proteger devo me proteger, quer dizer, toda minuta minha de CPR com alienação fiduciária, devo incluir essa parte. No entanto, aí vai uma opinião minha, tá? Não é nem do judiciário, porque a gente não sabe como é que vai acontecer, a lei é nova, nunca tivemos essa discussão ainda, mas a minha opinião é que o fato do produtor rural declarar que aquele bem não é essencial, não vai tirar esse tipo de discussão, porque é o poder discricionário do juiz que vai determinar se aquele bem é ou não essencial para a atividade dele. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Vamos supor que eu pegue uma CPR com alienação fiduciária da única fazenda do produtor rural. No corpo dessa CPR, eu digo, essa fazenda não é essencial para a atividade do produtor. Aí ele pediu a recuperação judicial antes de vencer a minha conta. E aí, por mais que tenha expresso isso na minha CPR, previsto na lei, ele vai fazer essa solicitação dizendo ao juiz que aquele bem imóvel, aquela fazenda, é essencial para a manutenção da atividade dele, porque se tirar aquela fazenda, onde é que o produtor rural vai plantar? Só pode ser naquela fazenda que é a única. Então, não é o fato... da recuperação judicial. Não é? Acho que você, se fosse juíza, por mais que depende da classe dos credores, né, como eu acho que você daria a essencialidade para o bem. Né? Então, assim, não é uma solução que não tem discussão judicial, porque está na lei, então não se discute mais. Eu acho que isso tem que ser analisado caso a caso, e eu vou dar também a minha segunda opinião, que é a soja. Eu falei que a fazenda é um bem essencial desde que ele precise daquela para manter a atividade. Mas a soja, o milho, o algodão, ele, na verdade, não é um bem essencial. Na verdade, ele é o fruto de uma operação. O bem essencial para se manter a atividade é o trator, que sem o trator ele não vai colher, a colheitadeira, enfim, a própria fazenda, como eu dei de exemplo, né? Então, assim, a soja, o milho, o algodão, o fruto, na minha opinião, ele não é um bem essencial. Mas a minha opinião, e nada, é a mesma coisa. Quem tem que decidir são os tribunais. E os tribunais estão ali pau a pau. Né? Alguns entendem como eu, outros não. Legal. Seguindo isso, a gente tem uma pergunta do Nano O'Brien. Desculpa se eu não sei ler. Às vezes a gente não consegue entender o nome da pessoa pelo Instagram. Ele perguntou qual que é a porcentagem de produtores que entra em recuperação judicial, que evolui para uma falência posterior. Você tem esse dado? Não, então, é muito, muito interessante a pergunta dele, e ele vai ver que não tem resposta por um motivo lógico. Como eu disse, pedido de recuperação judicial de produtor rural no Brasil, ele não, em que pese o fato da lei ser de 2005, tá? O primeiro pedido de recuperação judicial, salvo engano, foi de 2012, que foi indeferido porque na época falou, não, mas ele não é uma empresa, ele é um produtor rural, enfim. Em 2013 teve uma alteração na lei de recuperação judicial, que foi o gancho para que se fizesse a interpretação da possibilidade do produtor rural pedir a recuperação judicial. Então, eu falei 13, né? Tá?
Bom, 2013, a gente não teve quase pedido. 2014, 15 começou a pingar um ou outro. E aí, Aí 2016, resolveu. 17, uma avalanche. Bom, considerando que a recuperação judicial, ela, para chegar na fase de assembleia, em média, a assembleia é quando se vota pela aprovação ou reprovação do plano. Ela demora, em média, 2 anos. Então, o grande volume aconteceu aí 17, 18. Então, 2020 vai ter ali o grande volume de assembleias. Depois da assembleia, Maíra, o que acontece? Em geral, o plano prevê carência de 2 anos. Então, a gente está calculando aí 2021, 2022, todos os produtores que conseguiram a recuperação judicial estão ou estarão, né, dentro do prazo de carência. A gente vai saber, na verdade, é, é, da força, né, do pedido da recuperação do produtor rural em 2022, 2023, que ele vai ter que pagar a conta antiga e vai ter que pagar as contas novas. E aí que é nessa fase que a gente vai perceber se o volume de pedidos de recuperação judicial trouxe o fruto que todos desejavam. Qual que é? A manutenção da atividade do produtor rural, certo? Sem que ele tenha sido decretada a falência do produtor rural. Então, essa resposta, eu acho que ela não tem como ser dada hoje com base nos casos, né, que a gente tem no Brasil, porque não existe volume suficiente para fazer essa análise. Eu acredito que em 2022, 2023, a gente vai ter um dado estatístico considerável para a gente dar uma resposta assim, olha, está funcionando. Agora, eu vou além da pergunta dele. O que eu acho? Eu acho assim, a recuperação judicial do distribuidor, da revenda, dificilmente consegue atingir o objetivo que é, de fato, a recuperação dele. Porque o distribuidor, ele depende de credibilidade das duas pontas. De quem concede o crédito, que é a indústria, e do produtor rural que compra o produto dele. Então, essa falta de credibilidade que a recuperação judicial traz naturalmente, eu acho que são raríssimos os casos dos distribuidores que conseguem o benefício da recuperação e atingir o objetivo final, que é a manutenção da atividade. Mas para cerealista também eu acho um pouco difícil. Mas para produtor rural, eu acredito que assim, o que a gente tem observado é que o mercado continua dando crédito ao produtor rural, mesmo depois do pedido de recuperação judicial. Entendeu? Então, pelo cenário atual, eu não me lembro do nome do rapaz que fez a pergunta, mas pelo cenário atual, eu concluo que o pedido de recuperação judicial do produtor rural vai ser uma ótima para eles, entendeu? Eu acho que vai ser uma ótima, porque o mercado continua alimentando, e eu não estou fazendo crítica aqui, não quero ser moralista, né? Olha, o próprio mercado está alimentando a recuperação judicial do produtor, o próprio mercado que concede crédito continua ajudando. Eu não posso fazer esse tipo de crítica, porque assim, cada empresa tem que ver o seu lado, né? Cada atividade, quer dizer, a atividade financeira vê o seu lado, a atividade de revenda, a de indústria também vê o seu lado. Então, assim, é muito complicado fazer uma crítica moralista sem enxergar o lado econômico e financeiro, né? Muitas vezes o produtor em recuperação judicial é uma oportunidade boa para o distribuidor, porque tem margens altas, né? Ele está numa situação difícil, você pode pôr o preço lá em cima que ele aceita. Muitas vezes o produtor ele tem capacidade financeira mesmo pedindo a recuperação judicial, e a própria lei ajuda, colabora a concessão de novos créditos. Eu não sei se você sabe, Maíra, mas se eu decidir conceder crédito àquele produtor que já tem a recuperação judicial, esse meu crédito ele é privilegiado. Se vier ocorrer a falência desse produtor rural, vai ser dividido todo o patrimônio dele,
tá? Vai ser posto numa mesa para arrecadar valores, e o primeiro pedaço vem para o credor extraconcursal, antes mesmo do trabalhista, entendeu? Então, vamos imaginar que o produtor tem um patrimônio de 200, 300 milhões, que a gente sabe que no Cerrado é coisa comum. Esses 300 milhões que foram arrecadados na venda, né, numa falência, esses 300 milhões servem primeiramente para pagar os credores que concederam o crédito. Então, assim, eu, como advogado, sou questionado frequentemente sobre essa questão. Posso vender para um produtor rural que está em RJ? E a resposta, na maioria das vezes, eu falo assim, juridicamente, ele é mais seguro vender para esse cara que está em RJ do que o que não está. Porque o que não está, ele pode pedir amanhã e você está sujeito àquele, né, plano de 20 anos para pagar um deságio que você tem. Fazendo a venda durante a RJ, eu não tenho risco, né? Teoricamente, posso dizer, teoricamente, porque a gente tem, inclusive, um projeto de lei que está em discussão em razão do Covid-19, que essa sistemática pode mudar. Mas eu acho que isso aí é o objeto de uma outra live, até, porque assim, o assunto é extenso. A gente tem mais ou menos uns 23 minutos e está chovendo pergunta aqui, doutor. Posso então, fazer? Vamos lá. A Camila mandou outra aqui, falando, acho que você já respondeu, mas vou fazer a pergunta. CPRs com penhor de grão que estão sendo registradas eletronicamente pelos cartórios já estão de acordo com a MP? Bom, a questão de assinatura eletrônica e digital também dá para a gente falar umas 3 horas aqui, tranquilamente. A gente vai ter que fazer outra live sobre isso também. Mas é um assunto que está trazendo dúvidas, né? Não tem jeito. A Camila está fazendo a parte dela, está perguntando, tentando tirar as dúvidas. A lei 13.986 trouxe a possibilidade na lei de CPR, né? Possibilidade expressa, porque já tinha, antes da MP do Agro, uma interpretação que era possível sim a CPR eletrônica, tá? Mas agora, com essa nova lei, ficou expresso e claro para todos que é possível sim uma CPR ser feita por meio de assinatura digital, com certificado digital, ou eletrônica, que é uma assinatura que não precisa do certificado digital, só de uma plataforma segura de rastreabilidade, né? Então, a lei trouxe isso bem claro. A questão agora é como os cartórios de registro de imóveis aceitarão essas CPRs eletrônicas. Estou conversando, assim, quase diariamente com o pessoal de cartório de registro de imóveis. Estou conversando com o pessoal do Conselho Monetário Nacional, que cuida do registro exigido pela lei, que é uma entidade criada pelo Banco Central, que registrará a CPR escriturada, e também os cartórios que farão o segundo registro no caso do penhor. O que eu tenho observado é que, muito em breve, bem assim, antes do fim do ano, com certeza, haverá uma resolução mais clara para os cartórios de registro de imóveis, que provavelmente aceitarão a assinatura eletrônica também, tá? O registro da CPR eletrônica, com algumas ressalvas que a gente tem que esperar sair a legislação para ficar mais claro e possível de explicar, Camila. Tá? Maravilha. Vamos lá. Tem algumas outras perguntas aqui, vou fazer em ordem de chegada. B. Marquete perguntou se a nova lei realmente pacificará a alienação fiduciária em garantia de imóvel rural a PJ estrangeira ou equiparada. E a consolidação da propriedade idem. Bom, excelente a pergunta, né? Um trecho da Lei 13.986 deixou claro que qualquer pessoa jurídica estrangeira ou com capital majoritariamente estrangeiro, certo? Pode receber imóveis rurais em dação e pagamento, em transação, certo? Ou seja, existe uma dívida e a Maíra ofereceu a fazenda dela em pagamento e eu aceitei. Nessas condições, eu posso adquirir o imóvel, sendo pessoa jurídica estrangeira, mesmo sendo um imóvel rural. E também a lei deixou claro que eu posso receber em alienação fiduciária
tá? De bem imóvel, ok? Esse imóvel rural, ok? Então, ficou claro essa possibilidade, sim, tá? Trouxe uma segurança jurídica, sim, ao setor do agronegócio, porque muitas vezes eu pegava uma alienação fiduciária de um bem imóvel rural e eu não conseguia consolidar. Eu ia levar para leilão, o cartório de registro de imóveis, algumas vezes, eu tive uma briga forte com o cartório de Sorriso, que ele impedia que eu levasse esse imóvel a leilão, sob o argumento de que eu era uma empresa estrangeira e que isso me impediria levar o imóvel a leilão. A minha resposta, e acho que eu estava certo, com todo respeito, ao levar o leilão, qualquer brasileiro, qualquer empresa brasileira poderia pagar pelo imóvel e se tornaria o proprietário. A lei dizia que eu não podia adquirir o imóvel, né? O fato de eu levar para leilão não significa que eu adquiri o imóvel. Mas, enfim, toda essa polêmica deixou de existir a partir dessa alteração da lei que eu achei muito boa. Influencia alguma coisa na recuperação judicial, que eu acho que é o nosso tema aqui? Sim, sim, porque me dá maior segurança em receber imóveis rurais e alienação fiduciária. Antes, a empresa ficava entre a cruz e a espada. Ela não recebia o imóvel rural em alienação porque tinha medo de não conseguir consolidar. Então, ela não pegava a garantia ou pegava uma hipoteca, né, desse imóvel rural que a lei aceitava com mais tranquilidade. Aí eu pego a hipoteca, ele pede a recuperação judicial, eu volto para aquela estaca zero da nossa introdução, meu crédito sujeito a RJ, para pagar apenas 30% em 20 anos. Então, eu tinha esse problema, como estou me colocando aqui, como empresa com capital majoritariamente estrangeiro. Eu tinha essa dúvida e agora eu não tenho mais. Para eu fugir da recuperação judicial, se você, como produtora, me ofereceu a sua fazenda como alienação fiduciária, mesmo sendo imóvel rural, gente, pode pegar que não vai ter problema. Maravilha. A gente tem mais outras perguntas aqui. A doutora Nancy Franco mandou: a obrigação de entrega de grãos da CPR não é crédito. Podemos defender que deve ser cumprida a despeito da RJ? Repete a pergunta, por favor. A obrigação de entrega de grãos da CPR não é crédito. Podemos defender que deve ser cumprida a despeito da RJ? Obrigação de entrega de produto rural. Eu acho que ela está falando da seguinte situação. Acho, tá? Não sei se eu entendi muito bem. Mas ela está dizendo... Como é que é? Vou ver se ela põe mais comentários, mas vai responder. Eu vou responder e se não for isso, ela pergunta de novo. Né? A entrega não é crédito. Né? Então, como é que funciona essa situação da recuperação judicial? Eu acho que ela quis dizer da situação em que uma determinada, um produtor rural pediu a recuperação judicial, certo? E ele tem que entregar soja num determinado armazém, numa determinada trade, certo? Se esse produtor rural veio a pedir recuperação judicial, ele continua com a obrigação de entregar, cumprir aquele contrato de compra e venda de soja? Sim, continua. Ele tem a obrigação de entregar. E se ele não entrega, aplica-se as penalidades do contrato de compra e venda dessa soja. Certo? Daí geraria o washout, né, que a gente chama, que é a multa contratual pelo descumprimento. Né? Essa multa, a trade, nesse meu exemplo, se habilitaria a receber dentro da recuperação judicial. Se foi essa pergunta, está respondido, mas eu não tenho certeza se é, não. Né? Qualquer coisa. Tá, e aí, complementando, eu vou colocar pimenta aqui nesse nosso alimento. O que acontece? Vamos imaginar ainda nessa situação, o produtor fez um contrato de compra e venda com a trade, certo? E o produtor rural, no momento do início da operação, fez a cessão de crédito para minha revenda, que eu sou advogado. Como é que fica a situação da revenda? Vamos supor que o produtor vai lá, cumpre o contrato de compra e venda, entrega na trade. A trade, a despeito da recuperação judicial, vai pagar a revenda ou ela vai pagar o produtor? Como é que ela fica? Se ela paga
o produtor, ela está descumprindo um contrato, ele cedeu o crédito. Se ela paga a revenda, ela tem uma situação complicada, porque ela vai estar privilegiando a revenda em detrimento dos demais credores que estão ali na lista de credores na recuperação judicial. Então, como é que sai dessa enrascada? Eu, como advogado da Trade, faria o seguinte: iria até o doutor juiz de direito responsável pela recuperação judicial e faria uma consulta, dizendo assim, o que eu faço? Né? A maioria das trades vem agindo dessa forma e a maioria dos juízes vem dizendo o quê? Deposita em juízo, não paga a revenda, deposita em juízo, tá? Esse dinheiro aqui vai ser utilizado para pagar todo mundo e não apenas aquela revenda. Ou seja, enfraquece demais a operação de barter. A operação de barter, ela fica enfraquecida no caso de pedido de recuperação judicial, entendeu? E isso vem acontecendo com uma certa frequência. Pois é, a gente está cheio de perguntas que eu não sei se a gente vai ter tempo hábil para responder todas. Não, tranquilo. Minutos, mas eu vou passar para vocês, só tranquilizando o pessoal que mandou, eu passo para você depois as perguntas. Para vocês. Pode me passar, viu? Inclusive, deixar bem claro, se tiver mais perguntas, a gente pode até deixar isso expresso, a gente responde e publica para todo mundo. Acho que é uma ideia aí para... Excelente. Né? Já está tudo escrito lá, já, enfim, a gente passa para... Está gravado? Então dá um jeito. Então a gente dá um jeito. Olha, o Fernando Luiz da Irrara perguntou, essa pergunta é excepcional também. Além da CPR com alienação, existe outro instrumento que os fornecedores podem utilizar para sair da RJ? Ou para evitar? Bom, eu vou trazer, para evitar, né? Não, ficou claro, né? Eu acho que a gente... Vamos falar primeiro o que a MP trouxe, né? De saída. Tá? Além dessa questão da possibilidade da commodity como garantia em alienação fiduciária, também tem o patrimônio de afetação. O patrimônio rural em afetação diz que esse crédito é considerado também extraconcursal. Tá? Mas também é objeto até de uma live específica para falar sobre patrimônio rural e afetação. Acho que você fez uma live, né, recentemente sobre isso, então já está... Não, mas eu acho que tem alguma agendada ou a gente já está para qualquer coisa. Se não tiver, mais para frente. Se quiser participar, estamos... O patrimônio rural e afetação, eu vou falar rapidamente para quem não sabe, é a possibilidade do produtor rural fracionar a sua área. Imaginemos uma área de 6.000 hectares. Ele divide 2.000 hectares para dar, no caso aqui, para a Irrara, em garantia de uma CPR. Nessa circunstância, se o produtor vier a pedir a recuperação judicial, esse crédito, por estar garantido pelo patrimônio rural em afetação, é considerado extraconcursal também, certo? Então, a lei trouxe essa possibilidade, embora a discussão que existe aqui entre os advogados do agro é a dificuldade do produtor conseguir conceder esse patrimônio de afetação. Porque a burocracia é a mesma do desmembramento de uma área rural. Quem já viu um desmembramento de área rural, sabe que demora meses, para não falar anos, para que isso seja regularizado. Mas, enfim, respondendo objetivamente, na lei seca, né, sem entrar nos detalhes, Fernando, né? Fernando, essa é uma novidade do agro, da MP do Agro, que traz essa outra opção de crédito extraconcursal. Fora isso, temos as tradicionais saídas fora do agro que a gente fala, né? Como, por exemplo, o aval, a fiança, o aval na CPR. Tá? Vamos imaginar que o produtor, o João da Silva, pediu a recuperação judicial e a Irrara, através do Fernando, pegou o aval da Maria, que é a esposa dele. E da Joana, que é a filha dele também, como aval. Como é que funciona? A recuperação judicial segue contra o João. Em paralelo, eu posso continuar a minha execução e até mesmo arresto contra a Maria e contra a Joana, que não teve o benefício da recuperação judicial. Funciona, Fernando? Isso aí, na prática, como é que é? Funciona e muito, tá? Eu vou me colocar aqui como advogado do produtor rural que pediu a RJ.
o que, que o produtor rural pede ao advogado? Em primeiro lugar, para que se obtenha a recuperação judicial, o deferimento. O segundo, que o plano seja aprovado e que seja um plano que dê o prazo máximo para ele pagar. E o terceiro, depois de resolvida todas essas questões, lá para o quarto, quinto ano de pedido de recuperação judicial, o que ele pede é para salvar os bens da família e o nome da família, né? Da mulher, da filha, do irmão, do pai. Então, o aval ele acaba sendo um instrumento bem interessante, né, nessas situações de pedido de recuperação judicial do produtor rural. E a fiança, a mesma coisa, né, que são garantias pessoais. Muitas vezes a gente acabou aqui no escritório fazendo um acordo, se resolvendo em razão do simples aval de uma simples fiança, tá certo? Essa é uma saída. Outra saída, Fernando, garantia de terceiros. Se eu pego uma hipoteca de terceiros, como é que fica a minha situação? Eu posso executar o terceiro que não pediu a recuperação judicial, naturalmente. Vamos lá, a Errara fez uma operação com um distribuidor, esse distribuidor deu em garantia uma hipoteca de um cliente seu. O distribuidor pediu a RJ. Eu continuo executando o terceiro que deu em garantia. Tá? Então, essa é uma segunda alternativa bem interessante. A terceira saída interessante também são as duplicatas e CPRs endossadas na hipótese do distribuidor pedir a recuperação judicial. Então, a Errara vendeu para o distribuidor deu em garantia CPRs endossadas, duplicatas endossadas à Errara. Eu continuo podendo executar esses terceiros que foram transferidos os créditos da minha titularidade, né? Então, assim, são essas as saídas antigas, né, antes da MP, e a que tem aqui de novidade, eu acho que é a patrimônio rural em afetação. Né? Que já apareceu bastante. Eu estou anotando todas as perguntas aqui, porque tá chovendo pergunta. A gente tem mais 7 minutos de live. Muito legal. Nossa, então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente está cheio de perguntas. Estou anotando tudo aqui, porque realmente a gente não vai ter tempo de discutir tudo, mas vamos lá. Bom, o Eduardo perguntou: o produtor, ao declarar que a garantia não é essencial ao negócio, não abre mão da proteção e volta na garantia? Teoricamente, sim, né, Eduardo? É o que eu estou dizendo. Teoricamente, ele abriu mão. Agora, o que eu quero dizer é que no momento de discussão judicial em que ele pediu a recuperação, por mais que ele tenha declarado isso, eu duvido muito que ele vai abrir mão desse argumento. É isso que eu quero dizer. Ah, mas e se o Eduardo e o Adalto fossem juiz, como é que eles decidiriam se, né, como ele declarou, ele disse a vontade dele foi essa, então tem que valer. Eu gostaria muito que o Poder Judiciário agisse dessa forma. Eu estou sendo um pouco pessimista, ou até mesmo cético, né, em relação a essa interpretação do Eduardo. Que não existe certo ou errado, Eduardo, é questão interpretativa. Assim, olhando simplesmente o que diz a lei, você tem toda a razão. Olhando como pensam os nossos juízes, desembargadores, quando o assunto é recuperação judicial, infelizmente, a minha opinião diverge da sua, mas isso aqui é só uma discussão a respeito do futuro, né? Não sabemos, de fato, como é que vai reagir o nosso Poder Judiciário. Espero que você tenha razão sobre esse assunto. Maravilha. Bom, Marcelo comentou lá em cima, quando a gente estava falando um pouco mais, né, de crédito para a RJ, durante a RJ, durante os 5 anos, como ele manteve a sua produção com pagamento à vista em geral, bom, manteve. Se for assim, ele pode ganhar de 3 a 5 anos para pagar a dívida. Isso é um bom negócio. Foi um comentário que ele fez. Comentário. Bom comentário. A gente teve Léo S. Neideres também falou que, conforme o inciso 2º e 4º e artigo 12 da lei de CPR, introduzidos pela nova lei, a CPR garantida por alienação fiduciária se faz o registro só nos... Desculpa, gente, eu não sou advogada. CTD do domicílio do emitente. Ou também é necessário fazer CRI, CRI, onde os bens oferecidos estão localizados.
Muito boa pergunta, David, né? E dá pano para manga, né? Bom, vamos lá. O artigo 12 que ele comenta diz que, a partir de 1º de janeiro de 2021, certo? As CPRs terão a obrigatoriedade de ter 2 registros. Primeiro, nessa entidade a ser criada pelo Banco Central, certo? Esse registro serve para ter validade a CPR. Logo, eu posso dizer o seguinte, não teremos mais CPR de gaveta. Se eu não registrar nessa entidade, ela não tem efeito jurídico nenhum. Tá? Então, é o primeiro registro. Ok? Tem uma parte ali do parágrafo 5º do artigo 12, que o Conselho Monetário Nacional vai definir o valor, acima de 200, acima de 300 mil que vai precisar, abaixo disso não precisa. Isso é uma coisa que vai ser definida num futuro próximo. Mas vamos trabalhar de maneira geral. Então, toda a minha CPR ela tem que ser registrada nessa entidade. Número 1, para que tenha validade. Número 2, eu tenho que registrar minha garantia. Se a minha garantia é alienação fiduciária de bem imóvel, eu tenho que fazer esse registro no cartório de registro de imóveis, onde está registrado, onde tem a matrícula do imóvel. Se a garantia for alienação fiduciária de bem imóvel, tá? E aí entre a soja, milho, algodão, a commodity agrícola, nessa hipótese eu tenho que registrar no cartório de títulos e documento do domicílio do emitente. Aí começa a confusão, né? Porque eu tenho alienação fiduciária, registrei no dia 1º de outubro. Aí eu vou lá e registro no CTN. Aí a Maíra, advogada também, pegou a CPR dela, dessa mesma área, local de formação de lavoura, do mesmo proprietário, e pegou penhor rural. Dessa mesma área, ela foi lá e registrou no cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis vai dizer que o seu penhor é de 1º grau. Mas quando, na verdade, não é, porque eu tenho o meu registro de alienação fiduciária primeiro. Então, você vai ter que ter atenção, e aí eu digo para todos os que trabalham com crédito no agro, quando se falar em CPR, a partir dessa possibilidade, né, expressa, já havia discussão sobre essa possibilidade, né, mas agora expressa, da commodity agrícola e alienação fiduciária. Então, a partir disso, eu tenho que pedir certidão no livro 3 e certidão no cartório de títulos e documentos. Vai ser uma bagunça só, né? E isso vai aumentar porque, Maíra, não está fugindo do nosso assunto RJ, não. Por quê? Porque, para fugir da recuperação judicial, a alternativa melhor que a gente observa é a CPR com garantia de alienação fiduciária. Logo, vai aumentar o número significativamente dessa espécie de garantia. Então, esse problema que eu disse vai acontecer com certa frequência. Tá? Pois é. Bom, a gente tem exatos 1 minuto e 50 para acabar, depois o Instagram simplesmente derruba a gente. Doutor, você quer deixar os últimos... A gente tem mais algumas perguntas, mas eu vou te passar essas perguntas depois. Tá, ok. Quer deixar alguma consideração? Quer fechar o assunto de alguma forma? Imagino que nesse 1 minuto e 30 a gente consiga. Bom, eu quero sim. Eu quero, em primeiro lugar, vou repetir, né? Eu admiro muito o trabalho seu, Maíra, e do Conacred como instituição, né? Que eu acho que ela é relevante. Eu conheço muita gente do agro, muita gente do Brasil afora, que utiliza a sua ferramenta como uma forma de obtenção de informação com credibilidade, né? E o fato de você ter me convidado me coloca no hall dessas pessoas com credibilidade, por isso eu fico muito feliz, tá, pelo convite. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, com essas perguntas, essas dúvidas que todos nós temos, inclusive nós advogados. Não é simples, a mudança de regra traz muitas dúvidas, as regras dessa MP do Agro não são tão claras quanto deveriam ser, mas é muito melhor trazer novidades positivas, como a gente colocou aqui, do que não trazer nenhuma novidade, né? Ainda que essas novidades positivas tenham ressalvas a serem feitas. E sobre a recuperação judicial, para finalizar, é um mal que existe para o nosso sistema, não tem como chorar, não adianta,
Então, o que a gente tem que fazer é consultar bons profissionais, bons advogados, para que a gente consiga obter maiores garantias.